Você acorda, e antes mesmo de abrir os olhos, algo já te chama para fora de si. Talvez seja o som insistente do alarme, talvez a luz que entra pela janela, ou talvez aquele impulso quase automático de pegar o celular. Ver mensagens. Ver o que o mundo está dizendo. Ver o que o mundo espera de você. E, sem perceber, o dia já começou com a sua mente do lado de fora. Já começou sem você dentro de você. E é nesse exato instante, nesse espaço entre o sono e a ação, que muitos perdem a si mesmos. Não porque querem, mas porque ninguém os ensinou a começar o dia como um ser humano inteiro. Inteiro em presença. Inteiro em intenção. Inteiro em silêncio. Porque acordar não é apenas abrir os olhos, é também escolher com o que você vai alimentar sua alma logo nas primeiras luzes da manhã. E se houvesse outra maneira? Uma maneira antiga. Uma maneira quase esquecida. Uma maneira estoica. Não aquela caricatura endurecida da filosofia, mas uma prática real, humana, acessível. Algo que começa em silêncio, passa pela respiração, atravessa os pensamentos e aterrissa no coração. Imagine começar o dia como Marco Aurélio fazia, lembrando-se de quem você é, do que você quer ser e do que provavelmente enfrentará. Mas não é o que a maioria faz. A maioria corre. A maioria se compara. A maioria reage. Porque confundimos produtividade com velocidade. E esquecemos que o início do dia é sagrado. É solo fértil onde tudo será semeado, sua coragem ou seu medo, sua clareza ou sua confusão, sua calma ou sua pressa. A boa notícia é que você pode mudar isso. E não precisa transformar sua vida inteira de uma vez. Precisa apenas ajustar o ponto de partida. Um grau diferente na direção. Um hábito. Um pensamento. Um gesto. Hoje, eu vou te mostrar 4 segredos da manhã estoica. Mas não aqueles que já viraram clichê. Não estamos falando de café preto e banhos gelados. Estamos falando de reencontro com o essencial. Com aquilo que você sente, mas ainda não conseguiu nomear. E um aviso: o último segredo pode parecer estranho. Pode parecer até bobo. Mas talvez seja o que mais falta no seu dia, e na sua alma. Por isso, fique comigo até o fim. Porque se você entender o que está por trás desses 4 pontos, talvez você nunca mais acorde do mesmo jeito. E talvez, só talvez, você finalmente acorde inteiro. O erro fatal que muitos cometem ao acordar, e que destrói sua autonomia. Você não percebe. Ninguém percebe. Mas o erro já aconteceu nos primeiros segundos. Você abre os olhos, e em vez de sentir seu corpo, sua respiração, sua presença, você já estende o braço. Pega o celular, desliza a tela, e mergulha numa enxurrada de vozes, imagens, demandas que não são suas. E nesse gesto simples, quase inocente, você entrega a chave da sua mente a alguém que nem sabe quem você é. Epicteto, há 2000 anos, escreveu: você é escravo daquilo que não consegue adiar. E o que isso quer dizer às 6 da manhã, quando o céu ainda nem clareou completamente? Quer dizer que toda vez que você acorda e corre para se conectar com o mundo, você está, na verdade, se desconectando de si mesmo. Está começando o dia sendo puxado, reagindo, se moldando às urgências dos outros. E, no fundo, está dizendo ao mundo: decida por mim o que é importante, dite o ritmo, me diga quem eu sou hoje. O mais triste é que isso virou normal. É isso que chamam de começar o dia. Mas o estoicismo não é feito de normalidades. Ele é feito de escolhas conscientes, de presença radical, de autonomia emocional. Por isso, um estoico não começa o dia no barulho. Ele começa no silêncio. Não porque seja frio ou distante, mas porque ele entende o valor do espaço interno antes de lidar com o externo. Ficar 30 minutos sem estímulos pode parecer exagero, mas na verdade, é liberdade. É nesses minutos que você ouve sua própria voz, antes de ouvir as vozes do mundo. É nesse intervalo que você planta o tom do seu dia, que você reafirma: eu sou meu próprio ponto de partida. Repare como seu corpo muda quando você não é atropelado por notificações. Como sua mente se alinha. Como o coração bate em outro ritmo. Começar em silêncio não é luxo. É fundamento. Porque sem ele, você começa o dia perdendo. Perdendo a si.
perdendo sua direção, perdendo o direito de escolher quem você quer ser antes de tudo começar. A chave escondida que pode mudar tudo, o pré-compromisso estoico. Há algo poderoso em começar o dia lembrando que o mundo não gira ao redor da sua vontade, que os planos mais bem traçados podem ser virados do avesso, que pessoas vão decepcionar, imprevistos vão surgir, e que nem tudo vai ser justo, belo ou fácil. Mas o estoico não vê isso como tragédia. Ele vê como terreno de treino, um espaço onde a alma é forjada, onde o caráter é testado e, acima de tudo, onde a liberdade começa. Marco Aurélio escrevia para si mesmo antes de enfrentar o mundo. Ele não esperava que tudo desse certo. Ele se preparava para quando desse errado. Imaginava, com serenidade, as dores possíveis, os desafios prováveis, os desconfortos inevitáveis. Não por medo, mas por sabedoria. Porque quem antecipa o caos com clareza, sofre menos quando ele chega. E às vezes, nem sofre. Apenas age. Apenas responde com firmeza e simplicidade. Essa prática tem nome, premeditatio malorum, a meditação do que pode dar errado. Mas não é pessimismo. É autocuidado. É escolher, antes de tudo, como você quer responder à vida. E essa escolha muda tudo. Pense nisso como um pré-compromisso. Um pacto silencioso que você faz consigo mesmo ao acordar. Hoje, talvez alguém me ignore. Talvez algo atrase. Talvez eu falhe. Mas escolho manter minha compostura. Escolho responder com gentileza. Escolho não perder o que ninguém pode tirar, minha liberdade interior. Esse ato simples, escrever uma frase, ou apenas pensar com clareza, já altera o seu estado. Você para de ser refém das circunstâncias. Para de projetar expectativas irreais. E começa o dia com os pés no chão, com o coração preparado. Você deixa de ser apenas um corpo que se move, e passa a ser uma mente que conduz. Um espírito que observa. Uma alma que sabe o que carrega, mesmo que tudo ao redor mude. No fundo, o pré-compromisso estoico é um gesto de amor próprio. Um lembrete de que você tem o poder de escolher a sua atitude, mesmo quando não pode escolher os fatos. É a diferença entre viver o dia como um acidente, ou como uma declaração. O que a maioria das pessoas não entende sobre o corpo e o estoicismo. O corpo é a parte da alma que respira. E, ainda assim, quantos acordam como se fossem apenas uma cabeça cheia de pensamentos, desconectados da carne que o sustenta? No imaginário moderno, o estoicismo parece morar apenas na mente, no pensamento racional, no controle das emoções. Mas essa é uma visão incompleta. O estoico não separa, ele integra. Ele sabe que aquilo que você sente está inscrito nos seus ombros, no seu andar, na sua respiração. Sêneca dizia que corpo e mente devem ser treinados juntos. E isso não é metáfora. É método. É princípio vital. Porque ao acordar, o modo como você se move já revela a narrativa interna que você está prestes a carregar pelo dia. Você se arrasta, se levanta com peso, ou se ergue com presença, como quem ocupa seu próprio lugar no mundo. O que muitos não percebem é que o gesto de se levantar pode ser, em si, um ato filosófico. Quando você se espreguiça com atenção, quando você respira fundo antes de sair da cama, quando você sente o contato dos pés com o chão, você está ancorando a mente no agora. Está dizendo, estou aqui. Estou inteiro. Não comecei o dia me abandonando. A maioria não entende isso. Pula da cama como se estivesse atrasada para viver. Mas o estoico não corre. Ele começa devagar, com firmeza. Ele entende que o corpo é o templo onde o pensamento habita. E se esse templo está tenso, encurvado, desatento, sua mente também estará. Um pequeno ritual físico pela manhã não precisa ser elaborado, pode ser mais transformador do que 1000 afirmações ditas mecanicamente. Um alongamento consciente. Um gesto de cuidado. Uma respiração profunda com os olhos fechados. Isso não é estética. É ética. É coerência interna. É permitir que o corpo e o espírito caminhem juntos, lado a lado, como devem ser. Porque o domínio começa pelo físico. E todo estoico sabe que o autocontrole não é rigidez, é alinhamento. E esse alinhamento começa com o corpo. Sempre com o corpo. A solução inesperada que pode transformar sua manhã. O humor filosófico.
Pode parecer estranho, talvez até contraditório, falar em humor num contexto estoico. Afinal, não foram eles os mestres da seriedade, da austeridade? Mas o que poucos percebem é que por trás da serenidade estoica existe um olhar profundamente leve diante da vida. Um olhar que não endurece, que não se leva tão a sério. Um olhar que sorri, mesmo diante do caos. Porque o verdadeiro poder não é o da rigidez, é o da leveza que permanece, mesmo quando tudo ao redor pesa. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você não leva tudo tão a sério. E há uma sabedoria profunda nisso. Porque quando você acorda com o peso do mundo já nos ombros, quando você carrega o dia como se fosse uma guerra, quando tudo é esforço, tudo é cobrança, tudo é controle, você se perde de si. Você vira máquina, vira obrigação, vira armadura. Mas há algo que o humor dissolve, há algo que o sorriso restaura. E não se trata de fazer piadas ou forçar alegria. Trata-se de cultivar uma leveza filosófica. Um espaço interno onde você pode rir da própria pressa, rir da sua mania de controle, rir das suas expectativas irreais, rir até das suas dores, não para ignorá-las, mas para desarmá-las. Incluir um momento de leveza ao acordar, uma leitura leve, uma memória engraçada, até um pensamento irônico sobre os próprios dramas, não é futilidade. É estratégia emocional. É autocuidado espiritual. É você dizendo para si mesmo: eu posso ser forte sem ser duro. Posso ser comprometido sem ser carrasco. Posso caminhar com propósito, mas com o coração leve. E é aí que algo muda. Porque quando você traz leveza, você se torna mais resiliente, mais disponível, mais criativo. A tensão bloqueia, a leveza abre. E o estoico que compreende isso sabe que o humor não enfraquece, ele fortalece. Porque te devolve humanidade, te devolve perspectiva, te devolve presença. O estoicismo não é cinza, ele é claro. Claro como a luz da manhã que entra pela janela, mesmo nos dias mais nublados. Claro como o riso silencioso de quem já entendeu que viver é dançar com o inesperado sem perder o compasso da alma. Amanhã não é apenas o início de mais um dia. É o solo onde sua consciência desperta, onde seu espírito respira pela primeira vez depois do silêncio da noite. E como você pisa nesse solo define muito mais do que você imagina. Porque é ali, no invisível dos primeiros minutos, que você reafirma, ou abandona, sua soberania interior. O estoico sabe disso. Ele não começa o dia no piloto automático. Ele não acorda para reagir. Ele desperta para escolher. E suas escolhas são silenciosas, quase invisíveis aos olhos do mundo, mas profundamente visíveis aos olhos da alma. Evitar estímulos, cultivar silêncio, reconectar-se com o corpo, antecipar com sabedoria os desafios, trazer leveza para dentro. Esses não são truques matinais. São fundamentos. São raízes. São gestos de alguém que compreendeu que viver bem não é controlar tudo, é se preparar internamente para tudo. A maioria vai continuar acordando no barulho, na pressa, na distração. Mas você pode escolher acordar em si. Começar o dia no eixo, no tempo do espírito, com os pés firmes, a mente clara e o coração em paz. Porque quando você começa o dia com consciência, o mundo pode até balançar, mas você não quebra, não se perde, não se entrega. E talvez esse seja o segredo mais profundo da rotina estoica. Não é sobre rituais rígidos, nem sobre fórmulas exatas. É sobre coerência interna. Sobre lembrar, todos os dias, que o mundo pode ser caótico, mas sua presença não precisa ser. Que amanhã é um ensaio do que você quer se tornar. E que a verdadeira força nasce de quem, mesmo em silêncio, mesmo sozinho, mesmo na escuridão do próprio quarto, decide começar o dia como quem honra a própria existência. Agora, respire. Sinta o que ficou. Permita que algo em você se alinhe, se reorganize, se prepare. Porque amanhã, ao abrir os olhos, talvez você não apenas acorde. Talvez você desperte. E desperte para si. Como os antigos. Como os sábios. Como os livres.